Oi, turminha do quinto ano. E aí, tá tudo bem com vocês? Dormiram bem? Hoje nós vamos trabalhar com a disciplina de português e matemática. Mas agora a tia Leidiane vai estar com a disciplina de matemática, tá certo? Onde nós vamos dar continuidade na nossa temática, que é números e operações. E hoje o nosso conteúdo em cima dessa temática números e operações são classes e ordem dos números. A tia Leidiane quer que vocês entendam, gente, que um número, ele possui as ordens e a sua classe. Vocês lembram das ordens dos números? O que é a ordem dos números? Vocês já fizeram nessa semana uma atividade perguntando quantas ordens um número possuía. Quanto era o valor do número em uma determinada ordem. Então, hoje nós vamos aprofundar mais sobre esse assunto de ordens e classes, tá certo? Ordem, gente, eu posso classificar uma ordem em unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar e assim sucessivamente, dependendo do tanto de algarismo que esse número possui. E qual é a finalidade, tia Leidiane? Para que eu devo saber a ordem e as classes dos números? É importante, gente, eu saber a ordem e as classes do número para mim saber escrever o número corretamente, para mim saber ler aquele número corretamente, para me descobrir o valor que aquele número possui em uma determinada ordem, tá certo? Então, a tia Leidiane gostaria que vocês prestassem muita atenção, tá certo? Foque aqui, por favor. Só na lousa. Pronto. Primeiro, a tia Leidiane quer que vocês entendam o que são as classes. Um número, ele vai possuir várias classes, dependendo de quantas ordens o número tiver. Na primeira classe, foque aqui, por favor. Na primeira classe, ou classe das unidades simples, ele vai ter apenas 3 ordens. Eu já estou dizendo, ó, classe das unidades simples. Primeira classe, que é a classe das unidades simples. Quem é que vai se encaixar na classe das unidades simples? As unidades, as dezenas e as centenas. Eu digo que a unidade é a primeira ordem. A dezena, a segunda ordem. E a centena, a terceira ordem. Ou seja, a centena, a dezena e as unidades, elas fazem parte das unidades simples, da primeira classe. A segunda classe, coloque aqui, por favor. A segunda classe, ou classe dos milhares, é composta por quem? Pelas unidades de milhar, a dezena de milhar, a centena de milhar. Ou seja, eu já estou dizendo, ó, segunda classe, ou classe dos milhares, ó, unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. E quem é as ordens que vai fazer parte dessas classes? Na quarta ordem, eu vou ter a unidade de milhar. Na quinta ordem, a dezena de milhar. E na sexta ordem, a centena de milhar. Como é que é dividida as classes? As classes, gente, ela é dividida em 3 grupinhos, de 3 em 3 grupinhos. Se vocês observarem aqui, nessa primeira classe, que é a classe das unidades simples, só foi 3 grupinhos, que foi as unidades, as dezenas e as centenas. Na segunda classe, que foi a classe dos milhares,
eu formei mais 3 grupinhos, que foi a unidade de milhar, a dezena de milhar e a centena de milhar. Se eu fosse acrescentar aí outra classe, a terceira classe, seria mais 3 grupinhos, que seria a classe dos milhões, certo? Mas por enquanto a tia Leidiane quer que vocês aprendam só essas duas classes. Vá para lá para o seu cantinho, por favor. Pronto. O que é a unidade? De 1 em 1. Dezena? De 10 em 10. O que é centena? Centena eu já estou dizendo, de 100 em 100 até... Porque um número, depois da centena, se ele estiver na casa dos milhares, ele vai ter centena dentro dele. O que é unidade de milhar? De 1.000 em 1.000. O que é dezena de milhar? Dezena de milhar, de 10.000 em 10.000. E o que é centena de milhar? De 100.000 em 100.000. Então, gente, quando eu for ler um número, eu vou respeitando a sua classe, as suas ordens. Por isso que é importante eu saber a classe e as ordens dos números. A tia Leidiane vai dar aqui um exemplo, tá certo? Pronto, a tia Leidiane vai escrever o número 352. E eu vou botar ela aqui, no quadro das ordens das classes. O cameraman vai focar mais aqui próximo. Eu tenho o número 352. Esse 2 aqui, ele vai para qual dessas ordens? Ele vai para a primeira ordem, né? Que ele tá nas unidades, né? Unidade. 350. O 50 vai fazer parte de qual ordem? Da segunda, né? Eu falei 50, então ele tem 5 dezenas. E o 3, ó, 352. Ele vai para qual ordem? Para a ordem das centenas, né? O número 300, ele vai ter 3 centenas. Então, gente, ó, 352. Quando eu for ler esse número, eu tenho que ler ele junto, porque ele está fazendo parte da primeira classe, que é a classe das unidades simples, deu 352. Agora, se eu perguntar para vocês, esse númerozinho aqui, ele tem quantas ordens? Quantas ordens tem esse número? 1, 2, 3, ou seja, esse número 352, ele tem 3 ordens. Ele faz parte de qual classe? A classe das unidades simples. Ele está ocupando só as unidades simples. O algarismo 3 equivale a quanto? Qual é o valor posicional do algarismo 3? O algarismo 3 aqui está valendo quanto? Se ele tem 3 centenas, ele vai valer quanto? 300, né? A tia Leidiane vai dar um outro exemplo para vocês. Eu vou colocar o número 2.351. Foque aqui, por favor, meu cameraman. Hoje a tia Leidiane está com a participação agora do cameraman à noite. Bora lá. 2.351. Gente, esse 1 aqui, ele vai ser o quê? 351? Ele vai ser unidade, né, ó? Já risquei ele. 350, 2.350, perdão, 2.350. O 50 aqui, ele vai ser o quê? Dezena, né? O 3 aqui vai ser o quê? 2.300. Ele vai ser o quê? Centena. Tem 3 centenas. E 2.000, ele vai ser o quê? Unidade de milhar. Então, gente, no número 2.351, ele teve quantas ordens? Quantas ordens esse número teve? Ele teve 1, 2, 3, 4. Ele teve 4 ordens. Quantas classes ele tem? Ó, eu observo que ele já passou para a classe das unidades de milhar, na classe dos milhares.
Ou seja, ele tem quantas classes? 2 classes, não é? Quantas ordens tem esse número aqui todinho? Quantas ordens? 1, 2, 3, 4. Ou seja, ao todo, esse número 2351, ele tem 4 ordens. Meus amores, agora a tia Leidiane espera que vocês entendam. Agora a tia Leidiane espera que vocês tenham compreendido o que são as ordens dos números e as classes. E a tia Leidiane agora vai apresentar para vocês exemplos de questões que vai cair na atividade que vocês irão fazer hoje, tá bom? Ó, olha o primeiro exemplo. A tia Leidiane quer um número formado por 4 algarismos, eu quero um número formado por 4 algarismos, em que o algarismo 3 possua 3 dezenas. A tia Leidiane quer um número aí qualquer, com 4 algarismos. Esse número ele tem que ter 4 algarismos. Em que o algarismo 3 tem que ter 3 dezenas. Se eu digo que o algarismo 3 ele tem que ter 3 dezenas, quanto é que é 3 dezenas? 30, né? Então, o algarismo 3 tem que ser 30. Então, que número eu posso formar com 4 algarismos em que o algarismo 3 tenha 3 dezenas? Tia Leidiane pode botar 2431. Esse número aqui, 2431. Foque aqui, por favor. Esse número aqui, 2431. Teve 4 algarismos? 1, 2, 3, 4. Sim, tia, ele teve 4 algarismos. O algarismo 3 está na ordem das dezenas. Vamos ver, vamos colocar ele no QVL. O 1 vai ser o quê? Unidade. O 3 vai ser o quê? Dezena. O 4 vai ser o quê? Centena. E o 2 vai ser o quê? Unidade de milhar. Muito bem, eu tenho aqui 2431, ou seja, eu consegui formar um número com 4 algarismos, em que o algarismo 3, ele era dezena. Gente, quantas ordens tem esse número? Esse número é formado por quantas ordens? 1, 2, 3, 4. O número 2431 é formado por 4 ordens. Ele tem quantas classes aí? A tia Leidiane disse 1, 2, 3. A partir de 3 casinhas forma uma classe, ou seja, que ele tem. E ele pulou para a unidade de milhar. Então, esse número aqui é formado por 2 classes, não é? A tia Leidiane vai botar outro exemplo aqui para vocês. Eu quero um número formado por 3 algarismos. Agora eu quero um número formado apenas com 3 algarismos, em que o algarismo 7 tenha valor igual a 7 centenas. Eu quero um número formado com 3 algarismos. O número que eu formar tem que ter apenas 3 algarismos, em que o algarismo 7 tenha que ter 7 centenas. Quanto é 7 centenas? 7 centenas. Centena é quanto? 100. Então, 7 centenas vai ser quanto? Ó, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Ou seja, o meu algarismo 7 é quanto? 700. Então, vamos formar um número com 3 algarismos em que o 7 seja centena. A tia Leidiane vai dar um exemplo. 742. Ó, esse número teve 3 algarismos? Sim, né? Ó, 1, 2, 3. 3 algarismos. O 7 possuiu 7 centenas? Sim, 7 centenas é 700. Agora vamos colocar ele no QVL. O 2 vai ser o quê? Unidade. O 4 vai ser o quê? 42. O 40 vai ser o quê? Dezena. E o 7 vai ser o quê? Centena. Então, 742. Quantas ordens tem esse número, gente? 1, 2, 3. Ou seja, este número tem 3 ordens. Ele faz parte de qual classe? Ele faz parte da primeira classe, que é a classe das unidades simples, né? A tia Leidiane vai dar mais um exemplo.
A tia Leidiane agora quer um número formado por 5 algarismos, ou seja, eu quero um número formado por 5 algarismos, em que o algarismo 4 tenha valor igual a 4.000 unidades. Eu quero um número que tenha 5 algarismos, em que o algarismo 4 equivale a 4.000 unidades. Unidade é quanto? De 1 em 1, mas eu quero 4.000 unidades. 4.000 unidades, vamos lá. A tia Leidiane pode formar este número aqui, ó. 64.329. Esse meu número aqui, gente, ó, 64.329. Ele teve 5 algarismos? Sim. 1 algarismo, 2 algarismos, 3 algarismos, 4 algarismos, 5 algarismos. Ok, teve 5 algarismos. O algarismo 4 possuiu 4.000 unidades, eu disse 64.000, 4.000. Ele possuiu 4.000 unidades? Sim. Então, esse meu número aqui está correto. Eu vou colocar ele no QVL. O 9 vai ser o quê? Unidade. O 2 vai ser o quê? 29. 20 vai ser o quê? Dezena. O 3, 64.300. O 300 vai ser o quê? Centena. 64.000. 4.000 vai ser o quê? Unidade de milhar. 60. 4.000. 60.000. Vai fazer parte das dezenas. Uma observação aqui, gente, para vocês. Prestem atenção. Esse númerozinho aqui, ó. Ele possuiu quantas ordens? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ordens. Ele tem quantas classes? Ó, primeira classe das unidades simples. Ou seja, ele já partiu para a ordem das unidades de milhares. Ou seja, ele tem 2 ordens. Quando eu for ler um número, gente, eu tenho que ler ele de acordo com a sua família. Ó, se eu sei que... Foca aqui para mim, por favor. Se eu sei que esses 2 números aqui, ó, estão fazendo parte da mesma família, que são as unidades de milhares, que a tia Leidiane não colocou aqui, unidades de milhares. Pronto. Se eu sei que esses 2 números estão fazendo parte das unidades de milhar, quando eu for ler, eu leio eles 2 juntos, ó. 64.329. O último exemplo. Um número com 6 algarismos. Ixi, a tia Leidiane está aumentando. Eu quero um número que ele tenha 6 algarismos. Em que o algarismo 2 tenha valor a 2 centenas de milhar. Gente, eu quero um número formado com 6 algarismos, em que o algarismo 2 vale 2 centenas de milhar. 2 centenas de milhar, tia, e o que é centena de milhar? De 100 mil em 100 mil. Então, se eu digo 2 centenas de milhar, 1 centena de milhar é 100 mil. 2 centenas de milhar vai ser quanto? 200 mil. Então, eu quero um número formado com 6 algarismos, em que o 2 vala 200 mil. Então, eu posso botar 237.982. Esse número da tia aqui, ó, ele teve 6 algarismos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sim, tia, teve 6 algarismos, tá ok. O algarismo 2 valeu 2 centenas de milhar? Sim, ó, 237 mil. 200 mil. Então, está correto. Então, vamos colocar esse número no QVL. O 2 vai ser o quê? O 2 vai ser a unidade. O 8, ó, 237.982. 80 vai ser o quê? Dezena. 900. O 900 vai ser o quê? Centena. O 7, ó, 237 mil. 7 mil vai ser o quê? Unidade de milhar. 230 mil. 237 mil. Esse 30 mil aí vai ser o quê?
dezena de milhar. 200 mil vai ser o quê? Centena de milhar. Agora, se eu perguntar para vocês, foca aqui. Se eu perguntar para vocês, esse número aqui, ó, 237.982, ele tem quantas ordens? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Possui 6 ordens. Ele tem quantas classes? Ele tem 2 classes, porque ele tem a classe das unidades simples e ele tem a classe das unidades de milhar. Tá certo? Entenderam? E como é que eu vou ler esse número, tia? Eu vou ler como que essa famíliazinha está completa, que é as unidades de milhar, que ele completou centena de milhar, dezena de milhar e unidade de milhar, eu vou ler junto, ó. 237.982. Volte lá pro seu canto. Vocês compreenderam, gente, a ordem e as classes dos números? Por que que é importante eu saber? Ela é importante para mim aprender a ler o número, escrever o número corretamente, saber colocar ele no seu valor, descobrir o valor em que ele ocupa na sua determinada ordem. Por isso que é importante eu aprender ordens e classes dos números. Qual é a atividade que nós iremos fazer hoje na disciplina de matemática? Vocês irão fazer com o livro do PNLD na página, chama aí. Vocês irão fazer o PNLD na página 18 e 19, tá certo? Vocês vão fazer a página 18 todinha, completa, e a página 19 completa. Quais são as questões que vai cair, tia? Primeira, segunda, terceira, quarta e quinta, tá certo? Um beijo, meus amores, e até a correção.